Faltam poucos meses para a estreia da quinta temporada de Stranger Things e o que não falta pela internet são teorias do que pode acontecer nessa nova temporada, todo mundo resgatando coisas das outras temporadas e criando teorias. E eu, como não sou diferente dessas pessoas, também tenho as minhas teorias e vim trazer elas aqui em um vídeo para vocês. Mas antes de começar, não se esquece de já deixar seu like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve aqui no canal que a gente está tendo vídeo toda semana. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Bia Dzega, tenho esse canal aqui onde eu falo sobre filmes e séries que eu assisto, que eu acompanho e adoro trazer todas as minhas análises e com Stranger Things não será diferente. Já fiz um vídeo aqui mostrando aqui uns detalhes do teaser que saiu, né, o primeiro teaser que saiu e prometi que vinha trazer um vídeo de teorias pra vocês, então está aqui esse vídeo, vai estar recheado de teorias, então sem mais delongas, vamos lá começar porque tem muita coisa pra falar. A minha primeira teoria, isso é literalmente, gente, vozes da minha cabeça, tá? Muitas teorias aqui vão ser tiradas de algumas coisas que eu achei pela internet, e aí acabei criando teorias na minha cabeça, e outras foi totalmente tirada da minha cabeça só porque foram pensamentos que foram vindo, então eu resolvi trazer aqui no vídeo pra vocês. Eu acredito que a série pode começar exatamente do momento que ela acabou na quarta temporada, com um curto espaço, assim, de mostrando algumas cenas logo depois que aconteceu tudo aquilo em Hawkins, e depois ter o salto temporal que já foi dito em todos os lugares que vai rolar, principalmente por fato dos atores terem crescido muito e as idades dos personagens precisarem acompanhar ali um pouco, porque não estava fazendo muito sentido. Então eu acredito que isso pode acontecer. Ai, Bia, de onde você tirou isso? Mais uma vez, fonte, vozes da minha cabeça, tá? É só porque eu acho que faria sentido ter alguma cena ali exatamente daquele aquele acontecimento todo ali em Hawkins, que o mundo invertido começou a invadir a cidade. Então eu acho que se já pular direto, talvez ficaria um pouco sem explicação, não sei. Mas eu acredito que pode rolar isso, apesar de já ter tido alguns vazamentos aqui e ali que indicam que vai começar já direto do salto temporal. Mas, mais uma vez, como eu falei, são só teorias, então eu acredito que pode até sim rolar ali em algum momento que seja começando a série desse jeito ou em algum momento tendo um flashback do que aconteceu exatamente depois daquele momento ali no final da quarta temporada. A minha segunda teoria é uma que, assim, eu sei que existem umas divergências aí na internet, mas para mim é um fato de que quem pegou o Will na primeira temporada foi o Vecna. Calma, eu posso me explicar. Tudo na primeira temporada faz a gente entender que quem pegou o Will foi um Demogorgon, né? Porque é o primeiro monstro que aparece ali na série, é o que mais aparece ali em todo esse início, então dá a entender que quem pegou o Will foi um Demogorgon. Porém, depois de tudo que acontece na quarta temporada, quando você faz um paralelo, quando você analisa as coisas da forma como elas aconteceram, fica um pouquinho difícil de acreditar que foi só um Demogorgon. E eu vou dizer o porquê. Eu literalmente fui atrás de imagens na internet e vou deixar passando pra vocês aqui no vídeo. Do momento em que essa criatura aparece ali pro Will, que ele tá andando de bicicleta ali lá na primeira temporada, tá, gente? Que ele tá ali andando de bicicleta de noite, quando tá saindo da casa do Mike, e aí alguma criatura assustadora aparece ali, uma sombra dessa criatura, e se parece muito com o Vecna. Não se parece muito com um Demogorgon, o formato. Vou deixar exatamente as imagens aqui pra vocês, que o Will assusta e sai correndo até chegar na casa dele. E aí, para mim, vem dois momentos específicos que fazem com que eu acredite que definitivamente foi o Vecna que pegou o Will. O primeiro deles é uma coisa, um detalhe muito simples que, obviamente, na primeira temporada não tinha como a gente entender isso, não tinha como a gente pensar que poderia ter sido outra coisa. Mas, com tudo que a gente viu da quarta, vocês vão me entender. Que é, o Will fecha a porta e ele tranca a porta com aquela fechadurinha. E a criatura que vai atrás dele até a casa dele para na frente e abre aquilo sem encostar, abre do lado de fora. Então, como se fosse um poder mental. Entendeu? Então, até onde a gente sabe, Demogorgons não tem esse tipo de poder. Demogorgon só entra, destrói, come tudo lá e vaza, entendeu? E a segunda cena, que pra mim deixa muito claro de que foi o Vecna que pegou o Will, é quando o Will entra ali naquela casinha, né, que tem do lado da casa dele pra tentar se defender. E aí aquela coisa aparece ali pela luz e leva ele. O Will simplesmente desaparece. Não desaparece pela porta, por nada. Ele só desaparece através da luz da energia. E mais uma vez, até onde a gente sabe, Demogorgon não tem poder nenhum. O que foi apresentado pra gente dos Demogorgons é que eles literalmente são aqueles bichos meio que selvagens, assim, que eles vão e devoram tudo ali. Eles não têm poderes nenhum. Então não teria como explicar que um Demogorgon levou o Will.
Claro, mais uma vez, lá na primeira temporada a gente não tinha como saber isso, mas depois que a gente tem todo o contexto da quarta temporada, a gente entende que muito provavelmente foi o Vecna que pegou o Will, e por isso já entra na minha terceira teoria de que a conexão do Will não é só necessariamente com o Devorador de Mentes, igual aconteceu na segunda temporada, e sim com o Vecna também. E pra mim agora eu vou entrar numa parte totalmente de teoria, tá? Eu acredito que sim, o Will tenha uma conexão ali com o Devorador de Mentes, porque ele já tava lá, né, no mundo invertido e tudo mais. Só que eu acredito que ele realmente tenha uma conexão com o Vecna, porque, que nem eu falei pra vocês, dá muito a entender que quem raptou ele foi o Vecna lá na primeira temporada. Então, quando ele volta ali pra Hawkins no final, que ele sente aquele arrepio, será que era o Devorador de Mentes? Ou será que era o Vecna que ainda trabalha na cabeça dele, ou será que seriam as duas coisas, o Devorador de Mentes e o Vecna? Porque, querendo ou não, o Vecna e o Devorador de Mentes estão meio que entrelaçados, eles viraram praticamente uma coisa só. Então, pode ser que essas duas coisas estejam atreladas ao Will, e aí o problema parece que vai ficar bem maior, né? Porque existem várias outras teorias de que o Will vai virar um espião do Vecna, mas isso aí a gente pode trazer em uma segunda parte de teorias. Eu acredito que o Devorador de Mentes pode entrar na mente do Will de novo nessa temporada. Isso porque naquela cena, né, que apareceu no teaser, que ele tá falando pra todo mundo correr, ele tá olhando assim pra cima bem assustado, pedindo para as pessoas correrem, e ele não tá correndo. Já é um alerta daí. Ele não correu, ele não saiu correndo desesperado ali, não. Ele ficou ali e tá pedindo para as pessoas correrem. E a cena lembra demais o momento em que ele foi ali possuído pelo Devorador de Mentes na segunda temporada, que ele tá parado ali, que ele fica pedindo, né, pro negócio ir embora, e o negócio acaba entrando nele, né, o Devorador de Mentes acaba entrando nele. A sensação que me deu quando eu assisti o teaser foi exatamente a mesma, de que o Devorador de Mentes vai entrar dentro do Will de novo, e o Will vai ficar sofrendo de novo. E também eu acredito que pode ser isso, porque quando o Devorador de Mentes entra no Will na segunda temporada, o Will desmaia. E no teaser que saiu, a gente tem um framezinho rapidinho de que a Joyce tá segurando o Will, e o Will tá desacordado no ombro dela. Então, dá a entender que ele desmaiou. Eu acredito que a cena dele gritando para as pessoas correrem e essa cena podem estar, tipo assim, em sequência, sabe? Mais uma vez, totalmente uma teoria, mas eu acho que faria sentido essa ordem cronológica, assim, sabe? De o Devorador de Mentes entrar nele de novo, ele tá, tipo, vindo até ele de novo, ele falando para as pessoas correrem, e entrar nele e ele acabar desmaiando, porque dá a sensação de que é no mesmo ambiente e aparentemente ele tá com a mesma roupa de quando ele tá falando pra correr e quando ele desmaia no colo da Joyce. Então eu acredito que realmente essas cenas são tudo no mesmo momento. O que assim, né, gente, é triste pra caramba, porque coitado do Will, o Will só sofre, o Will não tem um momento de paz, de poder ficar de boa, tranquilo, desde que ele foi lá pro mundo vestido na primeira temporada, o menino não teve paz nunca mais. Saindo um pouquinho de Will agora, vamos falar da Eleven. A minha teoria principal pra Eleven, e que eu acho que nem é uma coisa assim muito não falada, é o fato de que a Eleven vai ficar desaparecida. A Netflix postou esse comunicado ali de pessoa desaparecida que mostra, né, que estão procurando por ela, Jane Hopper, que foi desaparecida ali entre junho e julho de 86, e até onde a gente sabe, a série vai estar ambientada em 87, tá? No final do ano de 87. Então dá um pouco a entender que a Eleven vai ficar desaparecida. E Bia, por que a Eleven vai ficar desaparecida? A Eleven já estava meio que desaparecida desde a quarta temporada, né? Porque ali os federais estão atrás dela, porque acham que ela é uma grande ameaça, acham que ela que tá fazendo tudo aquilo em Hawkins e tudo mais. Então, já tinha motivo suficiente para ela ficar desaparecida. Depois de tudo que aconteceu em Hawkins, que as pessoas começaram a especular, os militares chegaram ali na cidade, faz mais sentido ainda a Eleven ficar meio desaparecida, ela ficar escondida. Porque, querendo ou não, ela tá correndo um risco absurdo de pegarem ela, fazer alguma coisa com ela. Então eu acredito que a gente possa começar essa temporada com a Eleven não aparecendo tanto. Justamente porque eles estão tentando proteger ela, né? Então essa é a minha teoria pra Eleven, assim, que é praticamente uma confirmação mesmo de que ela não vai aparecer tanto, mas eu tô muito curiosa pra saber como que eles vão fazer com que esse desaparecimento dela aconteça e como que ela vai voltar. Isso ainda eu realmente não faço a menor ideia de como eles vão fazer. Agora eu vou falar de uma teoria, assim, bem rapidinha, só porque é uma grande vontade minha que aconteça, tá? Eu queria muito que tivesse pelo menos uma cena de flashback com o Ed. Eu fui uma das pessoas que ficou completamente apaixonada pelo personagem do Ed na quarta temporada. Eu gosto demais dele. E assim, foi devastador quando ele morreu ali e tudo mais. E por que eu tô falando dessa cena de flashback? Eu acredito que existe uma brecha para que exista uma cena de flashback assim,
Por quê? A gente teve imagens vazadas ali do Dustin indo visitar o túmulo do Ed. Então acredito que exista um espaço ali pro Dustin ter um flashback de, sei lá, do momento que ele conheceu o Ed, algum momento que talvez não tenha sido apresentado na temporada anterior, só pra ter um gostinho, assim, dar uma aquecidinha no coração. Porque eu realmente acredito que o Ed não vai voltar pra essa temporada, porque o ator já tá trabalhando em outros projetos e tudo mais, participou do filme, né, agora Quarteto Fantástico, que vai lançar daqui algumas semanas, então eu acredito que ele realmente não estava na gravação. Se ele aparecer, eu acredito que vai ser por meio de flashbacks, mas eu gostaria muito que tivessem sido cenas inéditas, que ele tivesse tirado pelo menos um tempinho pra gravar, tipo, uma ceninha pra ter esse flashback, sabe? Eu acho que ia aquecer muito o nosso coração. E a minha última teoria pra esse vídeo é a seguinte: vai ter um flashback do momento em que o Will foi pego lá na primeira temporada e a gente vai ter a perspectiva dele, do que aconteceu com ele ali no mundo invertido, que fez com que ele tivesse essa conexão com Vecna ou com o Devorador de Mentes. E por que eu estou falando isso? Quando a Netflix, no ano passado, lançou um vídeo, né, de bastidores, né, comemorando ali no dia de Stranger Things e tudo mais, mostrando várias coisas, gravações, eles mostraram algumas cenas, e uma dessas cenas dava pra ver o Castelo Byers, que era onde o Will ficava ali escondido, né, na primeira temporada, era aquele lugar que ele ficava ali brincando, e mostra esse castelo no mundo invertido, então com aquelas coisas, assim, que ficam entrelaçadas do mundo invertido. Então, isso é muito real. E tem também uma outra foto de como se fosse um dublê do Will pequenininho e ele acordando assim na frente, como se ele estivesse relembrando o que aconteceu ali no momento que ele estava no mundo invertido. Então, eu acredito que é uma, assim, quase 100% de certeza de que a gente finalmente vai ter o ponto de vista do Will do que aconteceu com ele ali no momento que ele estava no mundo invertido. Eles vão usar ali desses recursos para possivelmente explicar pra gente como que rolou essa conexão do Will com o mundo invertido, apesar de ele ter saído, quando ele sai, né, na primeira temporada, que ele cospe lá aquele trem que vira aquele Demogorgon que fica solta de novo, mas a gente precisa entender de fato como que rolou essa conexão, o que aconteceu com o Will ali no momento em que ele foi raptado e levado para o mundo invertido. A gente não sabe o que aconteceu com ele lá. A gente sabe que ele conseguiu se comunicar com a Joyce, mas a gente não sabe como ele conseguiu descobrir que ele podia se comunicar com a Joyce, a gente não sabe como que ele conseguiu se esconder, não sabemos de nada. Então eu acredito que existe uma chance muito grande de a gente ter isso, e vai ser ótimo, ótimo, porque é uma coisa que eu tenho muita curiosidade e eu acredito que muitos outros fãs também. E bom, gente, esse foi só o primeiro vídeo de teorias, eu tenho mais várias outras, então esperem mais vários outros vídeos de teorias aqui no canal. Fiquem tranquilos, vou falar sobre tudo, vou falar sobre coisas específicas, vai ter uma cobertura completa de Stranger Things aqui no canal até lançar a temporada. Quando lançar também, vou trazer análise de todos os episódios, de todos os detalhes. Fiquem tranquilos que a gente vai ter tudinho, tudinho aqui no canal. Mas me conta aqui, quais dessas teorias você concorda, você acha que é possível, você acha que não é possível? Quais são as suas teorias para essa nova temporada? Porque eu vejo que cada pessoa tem uma teoria completamente diferente da outra, e isso está sendo muito legal de acompanhar, porque a gente ainda não sabe de fato como que vai se desenrolar a história dessa quinta temporada, então a nossa cabeça pode ir para vários lugares diferentes. Então comenta aqui embaixo para mim saber quais são as suas teorias. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.